Nós temos essa noite um jantar prestigiadíssimo aqui no Country Club. Eu tenho a satisfação de conversar com o meu prezado Pablo Tatim, que é o diretor-geral do Instituto Municipalizar, que numa parceria fantástica com a Assembleia, com a Academia Brasileira de Direito Tributário, né, estão proporcionando esse simpósio de direito tributário, enfim, de estudos de direito tributário, que é uma oportunidade rica. Inclusive, estava conversando agora, Tatim, com o professor Manuel, que veio da Cidade do México, realmente uma grande cabeça, jeito inteirado sobre os sistemas tributários de lá, daqui, do mundo todo. Prazer te ver, parabéns. Obrigado. Na realidade, todas as 122 instituições representativas do poder público e da sociedade civil organizada, lideradas pela Assembleia Legislativa, é questão de parabéns, porque essas 122 instituições que propiciaram o 21º Simpósio Nacional de Estudos Tributários não apenas ser um sucesso, mas pela primeira vez em sua história de 21 anos, sair da cidade de São Paulo e vir ocorrer justamente aqui na nossa cidade de Porto Alegre. De fato, é um evento superlativo em todos os sentidos, na medida em que trouxemos a Porto Alegre 34 dos maiores tributaristas do país para debatermos em profundidade e extensão todos os temas atinentes ao direito tributário e à tributação em si, e principalmente a relação de tributação e federalismo. Tivemos como presidente de honra o professor Ives Gandra, que além de ser um dos maiores juristas, acredito que seja o maior tributarista do país, que por motivos de saúde não pôde vir, mas deu uma conferência ao vivo via satélite. Foi uma coisa fantástica, né? Foi tremendo. Uma interatividade incrível, foi uma palestra, foi uma conferência magna, realmente. Até porque ele tem uma cabeça muito lúcida. Tivemos como jurista homenageada do evento a ministra Ellen Grace Northfleet, que vai receber no dia de amanhã a medalha do Mérito Farroupilha, como parte do evento, por proposição do nosso presidente, deputado Cherini. Aliás, há muito tempo a ministra Ellen merecia essa homenagem do povo do Rio Grande do Sul, pois ela é gaúcha por adoção, por opção, e foi a primeira mulher a estar na nossa Suprema Corte. E, além disso, é uma mulher que dignifica a nação brasileira e a magistratura. Além dela, tivemos como professor homenageado do evento justamente o professor Manuel Tron, que, como tu disseste, é uma cabeça arejada, uma cabeça cosmopolita, porque ele justamente preside a IFA, a International Fiscal Association, que é a entidade mundial que reúne professores e autoridades na área de direito tributário, justamente para promover intensamente o intercâmbio, né, entre as várias legislações tributárias, entre o direito comparado, para propugnar por soluções efetivas para a questão da tributação, que, Diego, é uma coisa muito importante. A questão tributária pode tanto resolver a vida de um país, como engessar, como é o nosso caso, né? Que nos impede de dar voto, né, de termos voos mais altos. E a grande âncora, aquilo que nos puxa para baixo hoje, claro, tem algumas que são sociais, que são importantes, mas do ponto de vista da produção, né, da economia, é a tributação. Sem dúvida. Eu estava comentando com o presidente Cherini, hoje o contribuinte brasileiro pode ser equiparado a servo. Nós estamos num sistema quase feudal, na medida em que nós temos 48% de tributação em cima do PIB. Só que se tu retirares o gasto público e o gasto das estatais, vai a quase 70%. Isso é feudalismo, é servidão, não é? E, enfim, e nós vemos, obviamente, fazer uma reforma tributária, e as pessoas querem dizer que a reforma tributária é um bicho de cabeças. Não, é uma coisa muito simples. É realocar recursos e competências. Não pode o município ter 14% da carga tributária e ter uma imensidão de serviços públicos a prestar. É o que tem hoje. Claro, gera o que? Endividamento público, né? Porque a conta não fecha, é uma equação que se torna uma inequação. E, por outro lado, má prestação de serviço público. E a União concentrando, e o pior, querendo recriar uma contribuição, que é um tipo de tributo absolutamente detestável,
pois ele não é dividido entre os entes federativos, então mutila ainda mais a nossa tão combalida federação. Enfim, nós devemos fazer essa reforma tributária que pugne por desoneração. O empresário não é inimigo do Estado, é quem paga a festa, não é mesmo? Que permita os empresários realmente terem... Parênteses aqui, tinha candidato a presidente da República no tempo inteiro dizendo não, porque nós geramos tantos milhões de empregos, nós geramos, não, quem gera emprego não é o governo, é a iniciativa privada. Sim. É a iniciativa privada. Então nós temos que acabar com essa falsa dicotomia entre público e privado. Na realidade são duas faces da mesma moeda. Como a reforma federativa e a reforma tributária também são duas faces da mesma moeda. Nós devemos analisar isso em conjunto. O sistema tributário nacional deve ser racionalizado, que é uma insanidade, mais de 200 mil normas editadas desde 1988. Enfim, tributação tem que virar sinônimo de justiça social. O tributo tem que voltar ao seu conceito técnico, teórico, qual seja mecanismo estatal de redistribuição de renda e não de concentração de renda. Enfim, mas para tudo isso nós precisamos fazer uma reforma política para que a gente consiga estabelecer consensos mínimos. Porque, Diego, o nosso problema, o problema do nosso país não é um problema no Poder Executivo e não é um problema no Poder Judiciário. Nós vivemos uma crise legislativa desde a Constituição de 88, porque nós temos um parlamento que não representa ninguém, né, e não sabe quem ele representa, justamente pelo nosso sistema eleitoral. Então existem inúmeras reformas políticas possíveis. Eu, pela experiência do projeto Ficha Limpa, acho que nós temos que ter uma pauta única, simplificar isso na cabeça da população, né? Eles entenderam, vamos barrar quem tem ficha suja, aderiram. Então nós temos que ter uma pauta única nessa reforma política que de per si desate os outros nós. A minha opinião é que nós devemos adotar o sistema distrital. E nem é distrital misto, porque já complica daí. Vamos simplificar. Distrital puro, dividir o país em 513 distritos, eleições majoritárias para todos os cargos de deputação federal, e o que vai proporcionar, obviamente, de um lado, a volta da legitimidade dos parlamentares, porque eles vão ter uma proximidade com a população que os elegeu, e de outro lado a diminuição cabal dos recursos necessários para se promover uma campanha eleitoral. Enfim, se nós tivermos que fazer uma coisa, que seja essa reforma política e que se ela se subsuma ao voto distrital. Acredito que a crise legislativa ia acabar, teríamos um parlamento legítimo que poderia, de fato, enfrentar não apenas a hipertrofia do Poder Executivo, mas essa sanha, essa derrama tributária. Perfeito. Um abraço, Tatim, parabéns. Obrigado.